nome é John e aos meus 15 anos eu cometi um ato infracional e isso me levou a ser apreendido e levado para o CEA. E chegando lá, sem perspectiva nenhuma de vida, conheci aquele local tenebroso, aquele local obscuro. E muitas dessas pessoas chegavam para mim e diziam assim: você vai morrer, quando você sair vai vir alguém, vai vir fazer o mal com você, você não vai ter uma vida normal, você vai viver sempre sendo perseguido. E para honra e glória de Jesus, eu conheci o Restaurando Vidas lá e eles me apresentaram a palavra de Cristo, me apresentaram uma nova perspectiva, uma nova vida. Então hoje, graças a Deus, eu estou aqui vivo e forte, firme na graça do Senhor. Já faz 4 anos que eu estou aqui na Cidade Viva e foi aonde eu realmente comecei a acreditar que o amor vence. Josué capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, 6º livro das Escrituras, palavra do Senhor para nós hoje. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está o quê, gente? Morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Vamos repetir essa frase? Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu estou hoje no tema Quando o Amor Vence. Eu pensei em uma temática que tem a ver com a vida de todos nós. Quando o amor vence o medo. O medo. A palavra de Deus diz lá, na primeira carta de João, que o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. O que ele está querendo dizer com aquilo? Que o perfeito amor lança fora todo medo. Ele está falando do amor de Deus, amém? Está falando do amor que Deus tem por nós, que é um amor incomparável. Esse amor se traduz em presença, se traduz em provisão, se traduz em força, se traduz em companhia, se traduz em planos perfeitos que Ele tem para a nossa vida, ainda que a gente não enxergue. E quando João disse que o perfeito amor lança fora o medo, o que ele está querendo dizer? Quanto mais eu conheço esse amor, quanto mais eu me aperfeiçoo no amor de Deus e conheço os seus planos, a sua vontade, a sua soberania, a sua bondade, a sua graça, mas o medo vai se afastando de mim. Mas deixa eu falar um pouco de medo. Medo, gente, é uma coisa que todos nós temos. Medo, ele é, a princípio, um mecanismo de defesa. O medo tem a ver, inclusive, com uma resposta que nós damos àquilo que nos ameaça, ou aquilo sobre o qual nós não temos controle. O medo, ele é, antes de mais nada, uma maneira de se preservar diante do iminente perigo de algo que possa acontecer conosco. Eu chamo isso de medo pedagógico, medo protetivo. É aquele medo, por exemplo, que a pessoa tem de não se aproximar, por exemplo, de uma laje ou uma marquise sem guarda-corpo, porque ela sabe que pode cair lá embaixo. É aquele medo que nós devemos ter, que tem a ver com a atenção de atravessar a rua e temermos sermos atropelados se não formos atentos a isso. É o medo que nos preserva, é o medo como instinto de preservação da vida, que Deus deu para nós e Deus deu também a muitos outros seres.
é senso de proteção, de cuidado. É interessante que a criança nasce sem esse medo. Se você não controlar uma criança, ela vai meter o dedo na tomada e até que ela saiba que aquilo causa dano, ela não vai ter nenhum temor de enfiar o seu dedinho ali. Ela não vai ter medo, por exemplo, de levantar na hora que você estiver cozinhando e encostar a mão no fogo, ou bater na panela para que a panela vire na cabeça dela. Por quê? Porque isso faz parte de uma natureza que eu diria pura, ou uma natureza, inclusive nesse sentido, uma natureza que tem pela própria origem um descuido natural, porque a criança não conhece aquilo que lhe é arriscado. Por que a gente coloca grade no berço? Porque a criança naturalmente vai olhar o chão, ele vai querer pegar aquele brinquedo e ele vai achar que sabe voar, né? E aí ele vai e mete a cara no chão. Então, esse medo que a gente vai ensinando, ou que a gente vai aprendendo com a vida, ele é um medo pedagógico, ele é um medo que nos protege. Ele não é um medo mau, é um medo que tem a ver com a nossa própria existência, ou com a preservação dela. Agora, quando o medo natural, ou quando esse medo pedagógico, ele chega a níveis que saem do nosso controle, e eles se tornam desproporcionais ao risco. Por exemplo, você sabe que o avião, e muitos sabem disso, você tem muito mais chance de morrer de um acidente de automóvel, indo para casa, do que num acidente de avião. Mas o fato de você ter, muitas vezes, um medo que se transformou numa grande fobia, aquilo vai te paralisar. Aquilo vai tirar de você muitas oportunidades na vida. Quando o medo pedagógico se torna em um medo patológico, que começa a afetar a nossa tranquilidade, a nossa paz, que começa a afetar, inclusive, as oportunidades que a gente tem na vida, ele começa a servir de empecilho para que a gente chegue no lugar que poderíamos chegar, ou para que a gente alcance aquilo que Deus deseja que a gente alcance. E aí, você pode estar nesse nível, e pode, inclusive, estar precisando de apoio psiquiátrico, ou um apoio cognitivo, comportamental de algum profissional da área. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o medo, em um certo nível, ele é um medo bom, ele é pedagógico, mas ele pode se transformar em algo que se transformou num gigante na sua vida. E aí você começa a não ter uma resposta proporcional ao risco de dano. E aí significa dizer que você precisa reavaliar algumas coisas na sua vida. Então, pessoal, eu estou aqui diante de um personagem da história chamado Josué. Quem está assistindo as novelas aí, né, os 10 Mandamentos, e é bom falar quando tem coisas saindo na televisão, eu gosto de me contextualizar, deve estar vendo a história de Moisés, né? História de Moisés. E muita gente se engana, né, com a história de Moisés, acha que Moisés é aquele jovem moço que está lá, forte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conquanto a novela tem a boa intenção de restaurar a literatura bíblica, e nesse ponto é muito legal, não sei quem aqui assiste, eu não sei em que capítulo está, mas uma coisa eu sei, Moisés foi um cara que aos 40 anos de idade fugiu do Egito e só voltou aos 80, portanto, o Moisés da Bíblia era um octogenário. Para dizer para você uma coisa, não existe idade para enfrentar os seus medos. Não existe idade para você dar um passo a mais. Não existe idade para você chegar em outra estação da vida. Moisés, que atravessa o deserto com o seu povo, era um homem de 80 anos. E ele passou 40 anos atravessando aquele deserto. Significa dizer que Moisés viveu os 80, os seus 90 anos, ele celebrou os seus 90 anos no deserto, ele celebrou os seus 100 anos no deserto, ele celebrou 110 anos no deserto e morreu aos 120 no deserto, olhando para a promessa, olhando para o que Deus tinha prometido ao seu povo. E aí, junto com Moisés, existia um jovem muito dedicado, o nome dele era Josué. Ele foi um dos generais do seu exército, ele foi um dos líderes das tribos. E a contar que, quando Moisés chegou e escolheu um líder de cada uma das 12 tribos e disse, olha, estamos aqui nas portas da terra prometida, e eu quero um representante de cada tribo, e cada um dos representantes de cada tribo irá até a terra que Deus nos prometeu, e vai trazer um report, vai trazer uma notícia, vai trazer um relatório, o que é que está acontecendo lá, quais são as nossas chances, quais são as nossas possibilidades. Partindo do pressuposto que quando Josué foi,
Foi em torno do 2º ano da travessia. E a travessia poderia ter sido feita em muito menos tempo do que 40 anos. 40 anos se passaram, gente, porque no 2º ano de travessia, quando Deus manda esses 12 homens à terra prometida trazer informações, 10 deles disseram: nós não temos como conseguir chegar lá. Os homens são muito grandes. O exército deles é muito forte, nós não vamos conseguir. E sabe o que é que Deus fez? Por causa do medo dos 10, que foi contaminando todas as famílias de Israel, a ponto de chegarem para Moisés e dizer assim: "Você é louco, nos leve de volta para o Egito. Por que você nos trouxe para cá? Nos trouxe para cá para a gente morrer no meio do caminho? Por que você nos leva de volta? Era melhor ter ficado lá no Egito." E Deus disse: tudo bem, essa geração não tem um preparo para entrar nessa terra. Essa geração não vai entrar na terra. Então eu esperarei que todos morram no deserto dessa geração. E aí eu entro com os remanescentes da descendência apenas de Josué e do seu colega Calebe. Aliás, eu estava fazendo uma conta, de 12, 2 acreditaram e 10 não. Vamos arredondar para 20%. E eu fico pensando, esse é o número, geralmente 18, 20, 22%, é o número de pessoas que se envolvem significativamente no reino de Deus nessa igreja. 20% se envolve significativamente. Põe a cara à tapa, põe o pé nas fronteiras, transcende seus medos, transcende suas limitações. Porque o medo, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, o medo paralisa. O medo paralisa. Ele paralisa as nossas decisões. Ele paralisa, às vezes, a oportunidade que nós temos de desbravar outros rincões na nossa vida. O medo pode se tornar uma verdadeira praga na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente olha o Josué como um cara sem medo, ou um cara totalmente destemido. Não, absolutamente. Ele tinha seus medos. E ele os venceu. Se Josué não tivesse medo, Deus não tinha dito a ele o quê? Não temas. Se ele não tivesse medos, Deus não tinha dito o quê? Não se apavore. Alguns até dizem que o pavor é o quê? É a versão 2.0 do medo, né? Eu tenho medo e eu chego ao nível do meu pavor. Então, Deus disse: não se apavore, Josué, porque assim como eu tive com Moisés, eu vou estar com você. E você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado. Gente, a primeira coisa que eu vejo, tentando compreender os medos de Josué e como ele os venceu. O primeiro grande medo de Josué para mim, foi o medo de assumir responsabilidades que outrora eram de outras pessoas. Ou seja, o medo da emancipação. O medo de emancipar-se, de ser você. O medo de alcançar, pela sua própria ação, aquilo que Deus reservou para você alcançar. O medo, gente, de saber que não há mais Moisés. Não há mais Moisés. Ele viveu à sombra de Moisés por 40 anos. E a primeira coisa que Deus diz para ele é: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora é você e eu. É o que eu tenho preparado para você. É o seu tempo de emancipação. Gente, Jesus veio ao mundo emancipar a nossa mente e não gerar um rebanho burro que come toda porcaria que sai do púlpito da boca de um pastor. O projeto de Cristo é emancipatório. É você chegar e entender-se quem você é, quais são os potenciais que o próprio Deus te deu. Isso não significa viver sozinho, alienado da vida coletiva, não é isso. É você entender que você tem um papel no mundo, é você entender que você tem um propósito no mundo. E o seu propósito, gente, tem a importância que Deus deu para ele. Chega uma hora que a gente tem que sair realmente da barra da saia das nossas amas espirituais, da barra da saia dos nossos amos espirituais, e entendermos que tem hora que Deus quer te colocar no fogo mesmo. Porque é no fogo que será testado o teu crescimento. É no fogo que será testada a nova capacidade que Ele está dando para você. Eu fico pensando, muitas vezes eu precisei ser emancipado para entender o que é a vida.
Eu saí de casa, eu fiz vestibular aos 16 anos para engenharia civil. Esse foi o meu projeto de vida. Passei na Universidade Federal em segundo lugar. Mas fui perceber, depois que eu me inscrevi no vestibular, que eu tinha me inscrito para a universidade errada. Naquela época, você podia se inscrever para um lugar ou para outro. Ao invés de me inscrever para João Pessoa, primeira opção, e Campinas, segunda opção, escrevi Campinas, primeira opção, e João Pessoa, segunda. Passei na primeira. Tentei me valer da minha menoridade. É menor, ele que se inscreveu. Não, vá para Campina Grande, vá morar em República. E eu fui. Então eu fui tirado da casa de papai e mamãe com 16 anos, aí eu fui cozinhar, aí eu fui aprender a varrer casa, e aí eu entendi a emancipação, também fui fazer besteira, foi aí que eu comecei a fumar maconha, foi aí que eu fui cheirar loló, né? A gente aprende coisas boas e coisas ruins na vida da gente. Mas o fato é que como cristãos, tem hora que Deus diz assim, soltou, é você. Eu fico muito impressionado e eu acho isso muito bonito, a devoção que às vezes o marido tem pela esposa, a esposa tem pelo marido, a mãe tem pelo filho, o filho tem pelo marido. Mas assim, esposa é esposa, marido é marido, você é você, seu marido é ele. Deus tem um plano na sua vida. E Ele quer alcançar esse plano na sua vida. Isso vai estar junto dos dois, amém. Estão de mãos dadas, louvado seja o nome do Senhor. Mas você é solteiro, Deus tem um plano para a sua vida. E Ele vai alcançar esse plano na sua vida. O grande medo da gente é de ser grande. Agora, ser grande não é ser grande na visão do mundo, ter dinheiro, ter poder, é ser grande aos olhos de Deus, entendendo o projeto dele para a minha vida e para a sua vida. Um projeto de emancipação, essa é a palavra. Eu vou dizer por que eu estou trazendo esse tema aqui, a questão do medo que paralisa. É porque, gente, às vezes eu conheço gente que está servindo a Deus há tanto tempo. Às vezes eu pego um casalzinho novo, gosto de conversar com casal novo e desafiar casal novo, gosto demais, né? E aí você é uma benção, quanto tempo você está de vida? 8 anos, o que é que você tem feito? Não, eu tenho feito assim, eu sou pai de uma conexão. Minha conexão é uma benção, o casal me ama, sabe, cuida da gente, cuida de mim. Olha, cuide de mim, são meus pais, amém. Escute, Deus não só nos chamou para termos pais, Deus nos chamou para sermos pais espirituais, pais no entendimento, pais na multiplicação daquilo que Ele tem nos dado. Por que você não assume, então, um novo grupo? Vocês são um casal que vive tão bem, por que você não assume? Não, meu Deus do céu, não fale nem isso, chega, eu me arrepio toda dessa responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem duas maneiras de assumir responsabilidades como filho. Ou pelo fluxo natural da vida, ou pelo fluxo natural do seu crescimento espiritual. Ou, muitas vezes, quando Deus te tira algo que é o teu ponto de sustentação. Quem é o teu ponto de sustentação? A minha saúde, ponto de sustentação. Meu marido, ponto de sustentação. Meu dinheiro, ponto de sustentação. Minha profissão, meu ponto de sustentação. Meu diploma, que eu tenho. Aí, muitas vezes, a provação na vida é o quê? A provação é Deus querendo te fazer crescer, se emancipar. Como se dissesse, meu filho, cresça e apareça. Está na hora de desabrochar. Está na hora de assumir responsabilidade. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? E era talvez um dos grandes medos de Josué. Quando ele olha para trás e vê assim, poxa, Moisés está morto. E agora? Agora é você. Agora é com você, Josué. Segundo medo que certamente ele tinha, porque ele viu Moisés sendo acossado por aquele povo chato. Ô povo chato, aquele povo do deserto. Eu vou dizer, Deus é muito bom, viu? Tem gente que diz assim, o povo judeu é uma bênção, Deus é que é uma bênção. Porque é o povo para dar trabalho. E outra coisa, não é prioridade, não é prerrogativa deles não, nós somos trabalhosos. Encher o saco de Moisés, encher o saco do pobre, e vai, eu quero comida, eu quero água, eu quero isso, eu quero aquilo. E qual era o medo também de Josué? Poxa, vai passar todas as reclamações agora do velho Moisés para mim. Eu não quero assumir isso, eu quero sombra e água fresca, eu quero paz na minha vida. De fato, paz é bom, mas ninguém cresce com paz. Se cresce na guerra, se cresce na luta, se cresce na experiência, se cresce na lágrima. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há mais sabedoria no choro do que no sorriso. Entenderam isso? Há mais sabedoria na luta do que nos hotéis da nossa existência, nos resorts da nossa alma. Qual é o seu medo? Quais são os seus medos? Você tem medo disso? Você tem medo disso? E Deus está querendo dizer para você, como Ele disse para aquele cara, essa palavra ou vale para hoje ou vamos para casa.
Ou vale para hoje ou larga o microfone, Sérgio, o que você está fazendo aí? Ele disse para Josué, não temas, eu estou com você. Não se apavore. Assim como eu tive com Moisés, eu estou com vocês. A primeira coisa que você tem que fazer para vencer o medo é lembrar dos grandes feitos de Deus no passado. Porque o Deus de ontem é o de hoje e o de amanhã. Ele não muda. São Tiago disse que nele não há mudança, nem sombra alguma de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está dizendo para você, nós somos povo, nós temos uma terra prometida a alcançar, e essa terra prometida é o centro da vontade de Deus. Para eu chegar no centro da vontade de Deus, eu tenho que sair, eu tenho que me emancipar, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que ir, eu tenho que aceitar o desafio. A primeira grande coisa que Deus está querendo dizer para nós é que eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Josué, e eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus da tua vida, não há outro. Eu sou o mesmo. Os homens mudam, mas eu não mudo. A história muda, mas eu não mudo. Os costumes mudam, mas eu não mudo. O direito pode até mudar, mas eu não mudo. Vocês podem mudar a legislação do país e dizer o que vocês quiserem sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. O que for a minha ética, o que for a minha moralidade. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E como eu disse a Moisés e a Josué, eu digo para você, não temas, eu sou o seu Deus. Qual é a segunda coisa que a gente faz para vencer o medo? Além de olhar para os grandes feitos de Deus no passado, é lembrar, gente, do seu amor por nós. Eu acho que Josué lembrou ali do quanto ele viu dos atos generosos de Deus na história por aquele povo. A libertação do Egito, a provisão no deserto e tudo mais. Ele lembrou disso e ele viu que se tratava de um Deus que o amava. É por isso que São João, ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, se eu creio em Deus, creio que Ele é poderoso, que Ele tem o mundo em suas mãos, que Ele tem o melhor para mim, e que Ele me trata como filho, se eu entendo que esse amor é real, e quanto mais eu me aproximo desse amor, eu vou ganhando o conhecimento do amor, e eu vou lançando para fora o quê? O medo. Medo de quê? Do futuro. Medo de quê? Das incertezas. Medo de quê? Da morte. Medo de perdas, ou medo do que quer que seja. Ele é o meu Deus, Ele me ama, Ele tem o melhor para mim. Josué certamente internalizou toda uma história de amor. Agora eu vou dizer uma coisa, gente. Tinha um outro tipo de amor no coração de Moisés, que decorre do amor de Deus por ele, dele por Deus, que era o amor pelo seu povo, amor pelo seu próximo. Ele fez tudo aquilo por amor àquela geração. Amor àqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças. Ele assumiu porque ele quis ser e ficar na lembrança de um povo, de alguém que os amou. O que nós precisamos no Brasil, o que nós precisamos no mundo são líderes que amem as pessoas e não que usem as pessoas por amar tanto a si mesmos. Qual é o problema da corrupção? É quando eu amo mais o meu bolso do que a fome na vida de uma nação. Quando é que a corrupção toma conta? É quando eu acho que eu sou mais importante do que aquele outro, e eu tenho mais direito do que aquele outro. Josué foi um homem que amou o seu povo, e eu quero ser um homem que ama o meu povo, que ama a cidade. Vocês têm que ser uma igreja que ama a cidade, e não inimigos da cidade. Vocês têm que amar a cidade, vocês têm que lutar pela cidade, vocês têm que lutar pelo povo dessa cidade, porque vocês são cristãos. O que é que Jesus fez? Jesus morreu na cruz por amor a nós. Não me diga que ele não teve medo, ele teve. A Bíblia relata que no dia que ele foi entregue por Judas, naquela quinta-feira fatídica, ele chorou, ele transpirou gotículas de sangue, de tanta pressão, de tanta dor, de tanto medo, a ponto dele dizer o quê? Qual é a frase magna que foi cantada inclusive na música popular brasileira? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E o Pai não afastou o cálice, mas Jesus venceu o medo. Foi à cruz. E porque Ele foi à cruz, morreu e ressuscitou por nós, é que estamos aqui nesse domingo de novembro. Porque alguém venceu o medo.
Quando eu venço o medo por amor, eu sou vitorioso. Quando eu tomei posse no meu cargo atual, eu tomei posse na Bahia. Trabalhei na Procuradoria da Bahia por 3 meses. Logo vim para Recife. E o primeiro convite que eu recebi, eu tinha 30 anos na época, 31 anos. Isso foi lá atrás, no ano 2000. 32. E um pastor de lá disse: Sérgio, eu tenho um convite para fazer para você. O que é que você quer fazer? Isso eu não sei, vamos visitar alguma coisa. Estou aqui longe de casa, Samara grávida da nossa segunda filha, 8 meses. Eu quero que você visite um presídio comigo. Nunca tinha ido no presídio. Capaz de ter um lugar melhorzinho não, comer um acarajé? Visitar presídio, nossa. Você quer que minha mulher fique viúva? Com um menino no bucho? E aí ele disse: não, vamos lá, eu quero conhecer. Mas é um presídio legal, esse é o de segurança máxima de Salvador. Você vai lá. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foram uns 10 carros da polícia. E eu não sou menino, sou da área jurídica. Eu disse: tem polícia, tem problema. Alguma coisa está acontecendo nesse presídio. Alguma? E de fato eu vim saber depois que estava um princípio muito inicial de uma insurreiçãozinha lá dentro. Ele disse: eu quero entrar com você. E teve toda aquela batida. E aí ele disse: eu vou te apresentar o líder dessa ala do complexo. Eu logo o líder, meu amigo. Apresenta o vice-líder, o auxiliar, o terceiro auxiliar, o quarto auxiliar. O líder não quer falar com o presidente do pedaço, não. Não. Você vai conhecer. Como é o nome dele? É Urubu Carniceiro. É o apelido dele. Valha, meu Deus. Urubu Carniceiro, agora deu. E aí eu vou e entro ali com temores, sabe? Não é o melhor lugar para se estar. Senão Jesus não teria dito: estive preso e me visitaste, tive fome e me deste de comer. Porque ele sabe o quão distante da graça estão os presídios, o quão distante da graça estão as unidades prisionais, o quão distante da vida estão as pessoas nos leitos, nas ruas e tal. E aí eu entrei, e lá vem o Urubu Carniceiro falar comigo, né? Estende a mão para ele e me diz um sonoro, tranquilizador, um verdadeiro diazepam espiritual: a paz do Senhor, pastor. Aí eu deu aquele alívio de estômago passando pelo intestino, descendo pelos dedos do pé e pela cabeça. Que alívio! E aí eu fui pregar na cela dele, depois fui pregar em outros lugares e coisa e tal. Mas eu vou dizer, foi por ter vencido aquele medo que Deus plantou no meu coração uma coisa: um dia lá na frente, quando você liderar uma comunidade, eu quero que vocês tenham um trabalho com presidiários. E hoje o Esperança Viva, junto com o Restaurando Vidas, adotaram 2 presídios de João Pessoa. Acabamos de colocar esses bebedouros de água fria para eles lá, fazemos atendimento jurídico, odontológico e médico, quinzenalmente, profissionalizamos quem está saindo de lá, empregamos e trazemos para viver conosco, aqui no meio dessa bagunça. Aqui tem presidiário, não olhe para trás não, porque tem presidiário. Mas presidiário transformado, né? Gente que encontrou a graça. Por quê? Porque pessoas estão vencendo os seus medos. Você, gente, pode até experimentar das uvas. Foi o que aconteceu. Os 12 homens foram lá em Israel e trouxeram cachos de uva. Os 12 representantes. Os 12 trouxeram cachos de uva. Trouxeram uvas para representar que a terra era boa, mas os 10 disseram que não dava para entrar porque eles tinham medo, que era muito, muito ruim. Eu vou dizer uma coisa para você: é bom comer uvas colhidas pelos outros, mas no reino de Deus, bem-aventurados os que vão na videira, atravessam a fronteira dos seus medos, colhem com suas próprias mãos as uvas e as comem, porque essas não apenas terão gosto de mel, ou não apenas terão doce na sua boca, elas terão gosto de vitória. E vitória é para quem não tem medo. Que Deus abençoe você.